Deus, tributamos louvores a Ti, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia. Mais uma vez, Senhor, abrimos a nossa alma, o nosso coração, Te dedicamos a Ti culto. Seja Tu conosco desde agora, nos ajuda nesse particular e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, bom é estar aqui. Estamos então mais uma vez aqui com a intenção de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, como tem sido todas as manhãs de domingo. Nós queremos pedir aos irmãos que estão aí um pouco mais atrás, que cheguem um pouco mais para frente, não precisa ser muito, mas se cada um chegar assim 10 cadeiras à frente, já está de bom tamanho. E isso é para agora. Amém? Nós vamos começar hoje, amados, uma disciplina que talvez para alguns não seja assim uma das melhores disciplinas, devido ao seu teor complicador. Talvez alguns já tiveram algum contato com essa disciplina e talvez já não tenham gostado muito. Eu particularmente desenvolvo uma certa afeição por ela. E aí eu consigo crivar alguma coisa melhoradamente e fiz isso e trouxe aqui para nós. O caderno que vocês têm na mão é um caderno muito assimilável, muito bom. Mesmo assim, se porventura houver alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem sinalizar e a gente vai abrir o espaço. Devido ao nosso tempo, possivelmente hoje nós teremos apenas uma parte introdutória dessa disciplina. E aí a gente dará então prosseguimento nas aulas vindouras. A disciplina é hermenêutica sagrada. Por quê? Existe uma outra hermenêutica, que é a hermenêutica legal ou a hermenêutica jurídica. Todas elas trabalham na questão de discernir leis. A hermenêutica se propõe a isso, discernir leis. Então a nossa, como é da área do sagrado, a área então de discernir as leis sagradas, as leis bíblicas. Então, vamos então dar uma olhada no conceito. O termo hermenêutica deriva do substantivo grego hermeneutikos, significa intérprete, e do verbo hermeneuo, que significa arte de interpretar. Portanto, hermenêutica é a arte, é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação dos textos bíblicos. Porque os textos bíblicos precisam de métodos para que sejam interpretados? Precisam. Eu não vou ler o texto sagrado como eu leio uma história, um romance. Não é assim. Porque existem complicadores, e não são poucos, que podem dificultar o texto sagrado, a melhor interpretação do texto sagrado. Então a hermenêutica, ela entra com ferramentas apropriadas para que a gente faça a interpretação apropriada. Logicamente que a hermenêutica não está sozinha, né? Existem outras disciplinas que ajudam nesse particular, mas aqui só hermenêutica que vamos trabalhar. Existe um histórico deisificado por conta desse nome hermenêutica, que vem de Hermes, que era o intérprete de Zeus, e isso fica tudo para mitologia e deixa para lá, vamos trazer só o que interessa. É desse jeito. Então, continuando o conceito, por que conhecer o texto à luz da hermenêutica? Por quê? Resposta 1. Porque o Senhor exige um bom manuseio da palavra. Quem é que exige? A palavra não é minha, a palavra é dele. Então ele exige que seja melhor interpretada, ou, dizendo diferente, exige que seja interpretada corretamente. Então eu já devo dizer que eu sou proibido de ler um texto e dar uma interpretação a esse texto. Estou falando de texto sagrado. Eu sou proibido de fazer isso. Por quê? Porque o texto já tem uma interpretação e eu não posso dar uma outra interpretação se não for a interpretação que o texto já exige. Então, vamos olhar o texto. Procure apresentar-te a Deus, diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a resposta número 1 que colocamos ali, porque o Senhor exige um bom manuseio. O termo manuseio nasceu de que termo? De que substantivo?
mão. A palavra precisa então estar na mão. Aquele que manuseia, como se a palavra fosse uma ferramenta para um trabalhador. Na verdade, assim ela se comporta na mão de um guerreiro, como uma espada à mão. Continuando, eu estou querendo correr um pouquinho, tá? Ok, muito bom. Então, resposta 2. Porque necessitamos de sólido mantimento. Quem é que necessita de sólido mantimento? Nós. Então vamos ler o texto. Porque para bem aí. Ainda necessitais. Quem necessita? Que ainda necessitais que se vos ensine os elementos primordiais da palavra. O que é isso? Não aprenderam, é? É isso aí que o autor está dizendo. Não aprenderam. Não conseguiram assimilar, não? Não conseguiram. Apesar do tempo, apesar do tempo, não houve crescimento. Não houve amadurecimento. E o que estava fazendo então dentro da igreja? Tantas outras coisas, menos amadurecendo na palavra. Ei, não tem nada a ver com isso. É o texto que está falando. Então olhe para o texto. E vos haveis feito tais que necessitais de leite. É para quem? É para adulto ou é para menino? Continue o texto. E não... Por quê? Por quê? É menino. Ei, olha para o lado. Tem menino por aí? Olha para as nossas igrejas. Tem menino? Qualquer coisa entristece-se. E qualquer... Os meninos subiram. E qualquer coisa fica triste, qualquer coisa vai embora, e qualquer coisa desfalece, qualquer coisa morre. Rapaz, que negócio é esse? Ei, apesar do tempo, o tempo não amadurece ninguém. Entenderam isso? Então, olha o texto lá. Passado conceito, vamos lá. Questões que podem dificultar o entendimento de um texto. Estamos trabalhando com a hermenêutica. Eu leio um texto, é fácil para eu interpretar? Possivelmente não. Por quê? Porque existem muitos complicadores. Vamos trabalhar alguns deles. Número 1, línguas e linguagem em um estilo altamente erudita. Talvez nós não conheçamos um livro mais erudito, com a linguagem super erudita, com eruditismo, que é a Bíblia. Então, já por si só, traz alguns complicadores. Veja, eu coloquei língua e linguagem. Então veja, só no quesito língua, a Bíblia foi escrita em 3 línguas aproximadamente, utilizando quais verbetes? E o que significava na época aqueles verbetes, naquela circunstância, naquela cultura, naquele meio. Então, algumas coisas fazem com que a língua deixe de se... Forma de comunicar, apesar dos termos, mas as linguagens, elas são mutáveis e elas vão mudando gradativamente. O entendimento da mensagem é aquilo que está dentro do texto. O entendimento da mensagem precisa ser, letra A, de maneira... Quando eu leio o texto, a primeira interpretação que eu devo fazer, que eu sou obrigado a fazer, a aplicar, é uma aplicação altamente literal. Se não couber, aí sim, é que eu procuro as outras aplicações, as figuras de linguagens, as figuras de pensamento. Aí, se não couber, por exemplo, a linguagem literal. Exemplo, Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol. É possível de maneira literal? Não,
Não é possível. E você lê o texto, e você lê o contexto e vê que isso não é possível. Ah, então aí aplica-se figura de linguagem. Ok. Então, coloquei exemplo, leia o texto lá de exemplo. Eram feitas, e ele usava um cinto, e o seu alinhamento. A aplicação dessa mensagem, isso aí é literal ou é figurado? Altamente literal. Não tem como colocar figurado. Para imprimir a mensagem na mente dos ouvintes. Exemplo 1, texto 1. Como é a porta e... Ok. A aplicação aqui é figurado ou é literal? Existe mesmo uma porta literal que leva para o céu? Onde é ela? Onde ela está? Não, isso aqui é aplicação figurada. É Cristo querendo imprimir em nós uma desfacilidade para entrar nessa porta ou nesse reino. Ele quer dizer, ei, não é tão fácil, mas a porta está aberta para quem quiser. Entenderam isso? É estreita? É, mas está aberta. Então, olha o texto. Olha o texto. Como é apertada a porta, estreita a porta? Então, existe uma porta. Literal? Não. Não é assim. Exemplo 2. O Senhor é a minha... O que é isso? É literal ou é figurado? É figurado. O que é que ele quer dizer quando ele diz o Senhor é a minha rocha? Ele quer dizer, Deus é para mim como se fosse uma pedra que eu entro dentro dela e moro lá dentro, e fico lá dentro. Ele é para mim uma pedra habitável, Salmo 73. Então ele é o quê? Como uma pedra habitável. Eu entro e moro lá dentro, quem é que me arranca de lá? Quem é que me tira de lá? Então é esse o sentido, é um sentido por trás de uma linguagem. Portanto, figura. Próximo. Tipos de linguagem. Letra A, tipológica. É a linguagem que usa um objeto ou pessoa para representar a mensagem pretendida. Colocamos um texto lá como exemplo. Vamos ler? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, então aqui ele coloca um tipo. Se existe um tipo, vai exigir um antítipo. No Antigo Testamento era muito comum o trabalho de figuras, ou melhor, de tipologia, onde se apresenta um objeto para representar uma outra coisa. Aqui foi dito assim como foi levantada a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Isto é, a serpente no deserto era um tipo de quê? Do sacrifício expiatório do Cristo. E o Cristo era o antítipo, o verdadeiro, o real. Ok? Então, em figura, tem isso.
Ok. E hoje, qual é o mal? Qual é o veneno? O pecado. E qual é o antídoto? A serpente. Para lá, ok? Que arranca o veneno da serpente. Ok, senhores? Nenhum problema quanto a esse entendimento, não é? Amém, graças a Deus. Vamos lá. Próximo. Simbólica, aqui é símbolo, letra B. É emprego de algum objeto material para evocar ideia ou coisa espiritual. Entenderam? Símbolo. Utilizam a coisa, um objeto, com um significado espiritual. Vamos ler o texto? E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O que foi partido até aqui? O pão, um objeto. Continuando. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Mas é esse cálice? É a nova aliança? Ou é o símbolo da nova aliança? Então está aí, linguagem simbólica. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aquilo que nós fazemos todos os meses é em simbologia, a ceia real. Isso aqui, pão e vinho, aqui, nós estamos simbolizando. Portanto, nós dizemos: isso aqui é só símbolo. E é mesmo. É só símbolo, mas simboliza alguma coisa. O que é que simboliza? A ceia. E o que é a ceia? Eu não sei, mas é a ceia. O que é a ceia? Aí que está as nossas dificuldades. E aí nós fizemos uma pergunta, uma aula atrás, vocês lembram? O que na verdade representa mais a ceia? O pão? Ou o vinho? Ou os dois? Qual a alternativa está certa? O pão? 2. O vinho? Ou os dois? Pão e vinho? Qual a alternativa está correta? Qual simboliza mais a ceia? Qual? Falta de... Abre aí, por favor. O pão. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 25. Depois de cear, está bem aí, depois de cear, tomou o cálice dizendo: opa, então ele já tinha ceado? Já, depois de cear. O que ele já tinha feito? Partido e comido o pão. Então, o que é mesmo a ceia? Corpo de Cristo. Alimentação espiritual pura. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Isso é o que alimenta. Sabe por que muitas pessoas falecem mesmo dentro das igrejas? Porque não comem, porque não se alimentam. Isso está no próprio texto, lá para o versículo de número 30. Por conta disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Quantos? Muitos! Mas não são poucos, não? Não, são muitos. Quantos são? Não sei. É da metade para diante. Deus o livre. Então é assim, cuidado com isso. Isso é só símbolo, tá? Mais uma linguagem simbólica. Ok. Linguagem como devemos ver os termos de um texto sagrado. Letra A. De maneira léxica. Como é que eu devo ver os termos sagrados? Eu olho para o texto. Leio o texto. Não entendi o texto. O que é que eu faço? Eu pego os termos e isolo. Então eu vou olhar os termos de maneira léxica. Eu isolo cada um dos termos e pergunto: o que é que você quer dizer? O que é que você significa? O que é que o Aurélio diz de você? Entenderam isso? Ok. Então vamos lá. É conhecer a etimologia e significado das palavras. Exemplo 1, leiam lá, por favor. A lei serviu de quê, rapaz? Aio. O que é isso? De quê? Como é que é? Ajudador, ajudante, o que mais? Aio. Se eu não entendo, eu não sei o que significa o termo aio, eu não vou saber o que o versículo está querendo me dizer. Eu corro o risco de atropelar o texto.
o entendimento do texto. Aio é um condutor, como se fosse uma ponte, alguém que leva. É isso que significa o termo aio. Temos um outro texto, exemplo 2, leu lá. E caíram, sejam outra vez. Expõe a quê? Ao vitupério. Pergunte, o que é isso? O que é isso? Expõe Cristo novamente ao vitupério. E o que é isso? Eu não sei o que é vitupério, então eu também não vou saber o entendimento do texto. Então, quando eu me deparo com um texto de difícil compreensão, eu isolo os termos. Isto é, eu pergunto para eles, o que é que você quer dizer? O que é que você significa? E aí eu vou ter o entendimento do texto. Isso é olhar para os termos de maneira léxica. Ok, senhores? Amém? Amém. Então, letra B. Devo olhar para os termos de maneira sintática. É considerar os termos nas frases. Ainda há pouco, eu retirei os termos das frases, isolei os termos. Agora, não. Deixa os termos lá. Então, vamos olhar. Leia o texto lá, por favor. Porque Deus... Vejam lá, em azul, o termo mundo. Porque Deus amou o... Parou. Ó, Deus... O termo no exemplo 2 significa o quê? Não ameis o mundo, sistema mundano, iníquo, sistema de iniquidade, não é? Então, mudou? Mudou de sentido absoluto, mas o termo é o mesmo. Então, eu devo olhar para os termos, número 1, de maneira léxica, isoladamente. Depois, olhar para os termos de maneira sintática, deixa ele na frase e pergunte o que ele significa. E a Bíblia está cheia dessas coisas? Está. Linguagem. Necessidade de conhecer as línguas vernaculares, isto é, as línguas originárias da Bíblia. Olha lá, por favor. Exemplo 1. O Senhor é o meu pastor e... É assim que está escrito na Bíblia de vocês? É ou não? É. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim mesmo. Aí, qual o teu entendimento? O que é que você entende quando lê esse versículo? Você entende que, pelo fato de o Senhor ser o teu pastor, não te falta absolutamente nada. Então, tem farinha na panela, tem carne, tem açúcar, tem feijão e tem. Sempre tem. Não é isso que nós entendemos? Sim ou não? É. Mas é assim que acontece lá dentro da tua casa? Então o que é que acontece com o texto? O que é que aconteceu com o texto? O texto não está falando a verdade? Escute, troque o termo, arranque o termo nada daí. O Senhor é meu pastor e não. Tire o nada e coloque o não. E veja como é que fica. E não me faltará. Opa! O Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, calma. Na leitura número 1 que nós fizemos, nada me faltará. Quem é que não falta? As coisas. Na leitura número 2, arrancando o termo nada e colocando o termo não, quem é que não falta?
o Senhor. Então escute aí. Eu estou em casa e faltam algumas coisas, ou então não faltam algumas coisas. Eu estou no versículo, na primeira leitura. Mas, eu estou na segunda leitura. Mesmo que falte alguma coisa, o Senhor é meu pastor. Mesmo que eu estou atravessando por dentro do fogo, o Senhor é meu pastor. Por dentro das águas, o Senhor é meu pastor. No meio da escassez, o Senhor é meu pastor. E Ele não me falta. Isto é, está agregado, agarrado a mim e não me abandona. Entenderam isso? Qual a leitura mais correta? Ou a correta, a primeira ou a segunda? A segunda. Eu estou considerando o original, a língua original. Traduzido para o português, puseram o termo nada, mas no hebraico não tem nada, tem não. De nada terei falta. Continua o nada. Continua o nada. Ok? Continua o nada. Na verdade, o que saiu do pensamento do escritor foi: Ele é meu pastor e não me faltará. Ele é sempre meu pastor. Ele não me abandona, não me deixa. Esse é o pensamento original, ok? Então, há necessidade de cá e acolá conhecermos as línguas originais. Sim, mesmo que eu não saiba falar, mas é bom que eu me depare aí com alguns livros que me interprete alguns termos, tá? Exemplo 2. Cordas do inferno me cingiram. Aí nós temos dois problemas. Primeiro, o problema cultural e depois o problema do entendimento do termo. Né? O que significa cingir? Amarrado, prender. Calcular, Jesus disse algumas vezes, né? Cingivos os vossos lombos. O que é isso? É como que se fosse realmente um amarrar. Amarrar a vestimenta para que ela não caia, como se fosse o cinto. Mas na verdade lá não tinha vestimenta que pudesse cair. Então como é que fazia? Então fazia-se assim, ó. A vestimenta era longa, como uma grande bata, amarrava-se aqui, puxava a parte superior e deixava a parte superior cair. Assim. Isso, o sentido era deixar o corpo mais hábil, com mais mobilidade, com mais agilidade. Esse era o sentido. Vocês já foram no interior, já têm conhecimento de que algumas mulheres no interior, quando vão trabalhar, elas fazem assim. Elas pegam a saia ou o vestido, botam assim para debaixo da calcinha e deixa assim. Já viram isso? O que é que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer: agora eu estou pronta, agora eu estou preparada, agora o serviço vai. É isso que ela quer dizer. Era a mesma coisa que eles diziam lá com cingir, preparado, ok? É o sentido que vale aqui para nós, ok? Primeiro, corda do inferno me cingiram. Primeiro o termo cingir, amarrar, ok? Depois, o que o salmista está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer: eu estou doente, já sinto a aproximação da morte. Para ele, aqui, ó, inferno, já? Inferno aqui é sepultura. Aqui, inferno aqui é sepultura. Já está chegando a hora. É isso que ele está querendo dizer. Já está perto. E eu não posso mais me demorar, porque já me apontaram uma placa ali. Vejam lá. Vejam lá. Ainda na questão da linguagem, exemplo 1. Desatenção na leitura. O que é que faz alguém calcular, atropelar a mensagem? Desatenção na leitura. Não é questão teológica, é desatenção na leitura. Coloquei aqui alguns exemplos. Vejam lá, por favor. 1. Leiam. Elevo. A maioria lê assim, ó. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A leitura está correta? Não. Por quê? Porque se eu não faço a pergunta no final, eu não terei uma resposta.
Então, aqui está fazendo uma pergunta. Então, às vezes nós, por não fazer a pergunta, a gente inventa um monte. Ah, deve estar falando do monte da oração, o monte da vitória. Aí vai apelidando os montes. Não é nada disso, não é? Elevo os meus olhos para os montes, pergunto, de onde me virá o socorro? Qual a resposta? Versículo 2, meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. Ok? Agora pergunte-se aí, todas as vezes que você olha para um monte, apavora-te o coração e você pergunta de onde me vem o socorro? É assim? E qual é o problema do monte? Qual a razão do salmista aqui olhar para o monte e apavorar-se o coração? Qual é o problema? O que é que tinha no monte? Disse que ele estava em período de guerra. Então ele estava em período de guerra e saibamos que nas guerras, lá no Antigo vocês estão percebendo que eu estou correndo um pouquinho, né? Exemplo 2. Leia o texto. Esse texto a gente já conhece. Eu trabalhei esse texto disciplina passada. Tá? Vamos só ler. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê? Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Pergunta: de que trata o texto? A leitura está correta? Ou mais dois, né? Exemplo 3. Leia o texto. E levantou-se e foi. Esse texto todos nós conhecemos, mas a pergunta que eu faço é essa aqui: o que é, ou o que é aquele negócio que a gente leu bem ali, ó? Candace. O que é Candace? É um lugar? Ou é o nome
vaso era parecido no lençol? Era parecido, mas não era. Mas vocês já ouviram também mensagem, e que o vaso tinha 4 pontas, e que no meio do vaso tinha tantas quadrúpedes e etc. Já ouviram? Já. Ei, o que é isso aqui? Falta de atenção ao termo ou ao texto faz com que a gente atropele o sentido do texto. Então nós somos proibidos de fazer isso. Amém, amados? Nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos retornar